Olá pessoal, tudo bem? Dando início aí ao nosso ano letivo, né? Nosso PET volume 1, na primeira semana, nossa temática vai ser o espaço agrário. Bem, vamos falar sobre a industrialização primeiro, né? Se tratando de espaço agrário. A contínua industrialização de áreas rurais imprimiram mudanças nas relações de trabalho e de produção agrícola, delineando uma nova estrutura socioeconômica e política em face da inserção do capitalismo mundializado no campo. Com o desenvolvimento do capitalismo, as transformações ocorridas no campo provocaram mudanças na produção, na organização do espaço geográfico e nas relações sociais de trabalho, ampliando assim a desigualdade social por meio da exclusão, desapropriação do território e domínio social da maior parte da população rural. Bem, vamos definir agora o que seria o espaço agrário, né? É a área ocupada com a produção agrícola, tanto vegetal, pastagens e floresta, né? Habitações dos agricultores e ainda infraestruturas e equipamentos que se relacionam com a atividade mercantil de produção agrícola. O espaço agrário, além de corresponder à área de produção agrícola, também corresponde à estrutura fundiária, né? Ou seja, tem um conjunto de normas e leis que regem esse espaço agrário aí. A ocupação histórica. A partir do descobrimento, em 1500 até 1822, as terras brasileiras foram controladas pela coroa portuguesa, que repassavam o direito de uso de terra de acordo com a confiança e conveniência e interesse, né? A distribuição de terras era utilizada por meio de ocupar as áreas desabitadas e principalmente para facilitar o controle do território, além de visar a produção de produtos tropicais apreciados na Europa, né? Ou seja, foi uma estratégia, né? Onde de certa forma outros países não poderiam invadir locais que estavam sendo habitados, né? Pelos indicados, vamos dizer assim, da coroa portuguesa. Né? Como você vai invadir uma terra que está sendo produtiva e está produzindo benfeitorias, né? Ou seja, elementos, né? Que visavam abastecer a Europa. Né? Esse era o intuito maior. A distribuição de terra nesse período, como foi? Foi nesse período que foram introduzidas as plantations, né? Um termo em inglês, né? Que a sua definição seriam grandes propriedades rurais que utilizam mão de obra escrava e nas quais se cultivava uma única cultura com destino à exportação. Bem, esse plantation ocorre também, mesmo após a Revolução Verde, nós vamos falar futuramente, né? Na atualidade, esses plantation, mas hoje note-se muito plantation com relação a milho, soja, trigo. É muito comum que ocorra essas grandes áreas onde se planta apenas uma cultura. É denominada a plantation. A distribuição de terras no período colonial produziu terras devolutas, né, que corresponde às terras que a coroa cedeu às pessoas, mas não foram cultivadas, e dessa forma foram devolvidas. Por quê? A coroa portuguesa simplesmente ela impôs, uma vez que fosse doado esse pedaço de terra, ele deveria ser o quê? Cultivado de alguma forma. Uma vez que não fosse, deveriam ser devolvidos à coroa. Hoje, essa expressão não é mais usada, né? Pois são denominadas terras inexploradas, né? Não usa-se mais esse termo terras devolutas, né? São terras inexploradas, que não ocorre a exploração dela de maneira alguma, principalmente de maneira econômica. A posse de terras devolutas. Em 1822 a 1850, ocorreu no Brasil a posse livre de terras devolutas, uma vez que não haviam leis que regulamentassem o direito de uso da terra.
Naquele momento, não existia o valor de troca para as terras, ou seja, de compra e venda. Ela somente era utilizada para o cultivo. A liberdade para obter as terras devolutas não favoreceu o surgimento de pequenas e médias propriedades rurais, pois os escravos recém-libertados não tinham acesso ao uso da terra, e nem os imigrantes, cuja entrada no país foi limitada pela ocupação urbana. Aí veio a Lei Eusébio de Queiroz, com a expansão da produção cafeeira nos anos de 1850 e também com a Lei Eusébio de Queiroz, que vetou a prática do tráfico negreiro, aqui no Brasil, uma lei importantíssima aí, pós a libertação dos escravos. O governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava. Com isso, o governo criou em 1850 a lei de terras, com o intuito de oferecer mão de obra aos fazendeiros produtores de café. A lei eliminou as possibilidades de aquisição de terras por parte de imigrantes estrangeiros, o que os levou a trabalhar com baixos salários. A Lei de Terras garantiu que as terras devolutas se tornassem propriedade do Estado, podendo ser negociadas apenas através de leilões. No entanto, somente os grandes latifundiários tinham condições de adquirir tais terras, além daqueles que tinham dinheiro para investir. A Lei de Terras. A Lei de Terras, que garantia a venda de terras em leilões, também relatava que todo recurso derivado desses leilões serviria para custear a vida de novos imigrantes europeus e asiáticos para trabalhar no Brasil. Muitos imigrantes vinham para o Brasil com a promessa de adquirir terras, mas isso não acontecia. Ao chegar no país, eram levados às fazendas para trabalhar, os únicos lugares que ofereciam emprego nesse período. A partir desse momento, a terra deixou de ser utilizada somente para cultivo e passou a ser moeda de troca, ou seja, passou a ser usada como compra e venda, podendo ser um patrimônio particular. Em suma, transformou-se em um símbolo de poder e acentuou as desigualdades fundiárias no Brasil. Nesse momento, começou no Brasil a prática da escravidão por dívida, que naquela época atingia os imigrantes estrangeiros e atualmente as pessoas de baixa renda. Essa prática vem desde o século XIX e continua até na atualidade. No ano de 1862, o governo alemão vetou a imigração para o Brasil diante dessa situação, onde eles vinham com promessas de receber terras para começar o seu trabalho, e chegando aqui era praticamente mão de obra escravizada. Eles eram levados para a fazenda, o único lugar onde eles tinham para ficar, e a partir dali tinham que desenvolver essas atividades aí, assim, por baixos salários. Somente em 1988, a Constituição passou a prever a expropriação de terras e a realizar reforma agrária em fazendas, que utilizasse mão de obra escrava, momento em que a escravidão no país foi reconhecida. Quando falamos também da questão agrária no Brasil, estamos nos referindo à ocupação, posse e distribuição de terras, tanto em seus aspectos históricos quanto nos seus aspectos geográficos. Nesse sentido, a distribuição das terras esteve diretamente ligada à colonização do nosso país, que foi responsável por um processo de ocupação que privilegiou apenas as elites econômicas da época, excluindo principalmente os indígenas, negros e os pobres. Temos também as sesmarias, essas sesmarias aí, onde a coroa portuguesa realizou um sistema de distribuição de grandes extensões de terras, chamadas sesmarias,
lembrando que essa origem de Sesmarias significa não seriam seis Marias, 6 mulheres, não tem nada a ver. É com relação à partilha, né? Esse termo Sesmarias é em relação à partilha, né? Destinados apenas àquelas pessoas que tivessem grande soma de riqueza, né? E que fosse capaz de investir na produção de cana-de-açúcar nesse período, que era a principal atividade da época, né? Do período. Aqui a definição sobre as sesmarias, né? Que sesmarias eram terrenos abandonados pertencentes a Portugal e entregues para a ocupação. Primeiro no território português e depois na colônia. O Brasil, onde perdurou até 1530, de 1530 até 1822. O sistema foi utilizado desde o século XII nas terras comunais ou nas comunidades. O nome Sesmarias, né, deveria ser sesmar, né, que seria dividir, né, a divisão. Aqui nós temos as capitanias hereditárias, né, Portugal. Eu coloquei para a gente ter uma noção aqui de 1534 a 1536, né, onde ocorreu as capitanias hereditárias. A ocupação do espaço agrário, falando sobre a ocupação do espaço agrário, dessa forma, a ocupação do espaço brasileiro foi marcada pela a formação de latifúndios, né? Lembrando que esses latifúndios são propriedades rurais muito extensas, né? De grande extensão, visando a produção predominante de um único tipo de produto, né? Nesse período da cana-de-açúcar. Daí surgiu o termo plantation, né? Foi assim durante toda a história agrária do Brasil. Depois do declínio da cana-de-açúcar, instalou-se uma economia mineradora que intensificou a extração de ouro e prata no país, sobretudo na região centro-oeste, né? Houve também o auge da economia cafeeira, né? Essa atividade também ocorreu envolvendo os grandes proprietários, utilizando-se mão de obra escrava e invadindo territórios indígenas, como ocorre até na atualidade, né? O século XIX conheceu o auge da economia cafeeira e da pecuária, além de ter se caracterizado, não diferentemente dos tempos anteriores, pela concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, né? E pela exploração dos trabalhadores no campo, mesmo após o fim da escravidão. Temos também as chamadas ligas camponesas, né? Essas ligas camponesas, o objetivo principal dela era a reforma agrária, ou seja, a divisão desses grandes latifúndios aí com quem não se tinha terra, né? Lutando pelo posicionamento dos trabalhadores rurais em tempos de industrialização e intenso desemprego na área rural. Durante o século XX, a situação não mudou, apesar dos avanços na legislação e dos debates realizados, sobretudo a década de 1950, quando foram criadas as ligas camponesas, né? Uma organização de trabalhadores rurais que em busca de reforma agrária. Porém, ela foi extinta pouco tempo depois, né? Quando iniciou o regime militar, né? Onde ele se instaurou no Brasil em 1964, teve fim das ligas camponesas, como eram chamadas. Teve também, atualmente, né, a gente pode falar da Revolução Verde, né? Atualmente, apesar do café ainda ser um importante elemento para a economia brasileira, o principal produto cultivado no espaço agrário brasileiro é a soja, seguida pela cana-de-açúcar. Não diferentemente do passado, ainda existe uma elevada concentração de terras. O que mudou é que a partir de 1970, em um processo chamado Revolução Verde, houve a substituição do homem pela máquina no campo, né? Gerando uma massa de desempregados. Aqui
são duas imagens que eu resolvi colocar, né, para ilustrar bem sobre a Revolução Verde. Seria a implementação de máquinas, de meios tecnológicos aí assim na agricultura, né, onde nós temos à esquerda um avião aplicando, pode ser uma pesticida, pode ser insumos ou algum tipo de adubo aí em uma plantação, né? E do lado, né, podemos observar um drone, né? Um drone para se ter um controle maior sobre a produção aí assim, né? São as tecnologias implantadas na agricultura, no campo. Com isso, né, com a implementação dessas máquinas no campo, né, além das colheitadeiras, plantadeiras, até mesmo o trator para preparação de terras, né, uma vez que fosse preparar uma área para o plantio, levaria até semanas, né, e empregava-se um número alto de agricultores. Hoje, com uma máquina, você faz o serviço em questão de horas, né? Com isso, ocorreu essa demissão em massa no campo, ocorreu o êxodo rural, né? O êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. Esse processo, aliado à industrialização do país, ou seja, a Revolução Verde, para de implementação dessas tecnologias no campo, aliado à industrialização do país, contribuiu para a intensificação da migração de pessoas do campo para a cidade, também conhecida como o êxodo rural, que foi um dos responsáveis pelo atual momento do inchamento populacional nos grandes centros urbanos do país, né? Onde, de certa forma, mudou. A maior população anteriormente era do campo, né? E a menor era da cidade. Hoje se inverteu. Cerca de 60% da população vive na cidade e apenas 40% vive no campo. Bem, aqui é um plantio, né? Eu acredito que seja de soja, né? O espaço agrário brasileiro marcado pela predominância de um latifúndio. Esses são verdadeiros latifúndios, onde você vê plantios, terras e propriedades a perder de vista, né? E isso são verdadeiros latifúndios, né? De certa forma, quantas famílias, se houvesse uma reforma agrária, por exemplo, em uma área que devoluta, né, que não fosse utilizada, né? Quantas famílias podiam se instalar numa área dessa, né? Aí, uma vez que ocorreu a predominância de latifúndio, né, o acúmulo de terras, né, fez com que o sertanejo ali, o pequeno agricultor, não tivesse oportunidade de se manter no campo. Ele teve que mudar para a cidade em busca de uma mão de obra de emprego, né, virou mão de obra assalariado, né, e deixou sua terrinha lá para ocupar áreas periféricas na cidade. Bem, então essa é a nossa aula, pessoal. Até a próxima aí. Fique com Deus.